fazemos o preparo de solo em área total. O Manuel começou conversando conosco lá, falando sobre as práticas de calcariar em área total, em profundidade. Tá? Então a gente tem trabalhado aí em torno de 20 toneladas de calcário por hectare, um pouco mais do que isso até, dependendo do solo, para que a gente consiga levar esse calcário até lá embaixo. Então, claro, em 2 ou 3 doses, vai preparando esse solo, faz com agobe, grade, fica tudo bonitinho, tá? Calcário lá embaixo, fósforo lá embaixo, beleza, preparado? Então tá, então a gente entra com cobertura verde, estrutura novamente todo esse solo. Depois a gente faz, isso pensando no inverno, tá? Então cobertura verde, digamos aí um azevenho, aveia, ervilhaca, enfim. Estrutura tudo isso, desseca e planta. Então chegamos aí num primeiro período de plantio, que é na primavera. É um período que a gente vai ter o escape de todas as geadas do inverno, tá? Vai ter mais umidade e vai ter calor também, então facilita muito o pegamento da muda e o desenvolvimento dela. Tá? Segundo período de plantio, outono, começa agora. Final de março, início de abril, a gente também tem um baita período para plantar, que acontece o quê? A muda vai a campo, já começa a receber chuvas durante esse período e ainda tem um pouquinho de calor que vai estimular ela a crescer e vai enraizar. Feito isso, a gente vai ter que parar essa muda no inverno, tá? Então a gente faz isso com seca fisiológica ou com potássio ou com cobre também. Vai preparando essa muda para entrar no inverno. O que acontece? Essas brotações mais verdinhas tá indicando atividade na planta. Tá bem tenro esse tecido aqui. Se dá uma geada aqui em cima, isso aqui imaginamos que seja uma muda, tá? Ela é só uma haste única, uma muda. Se dá uma geada aqui, vai queimar esse ponteiro aqui. E se nós não tiver esse ponteiro aqui, vai estourar todas as gemas laterais. Vai enlouquecer a planta aqui, quando ela sair na primavera. Então a gente faz o quê? Estabiliza essa muda, para ela no inverno, para quando sair na primavera, ela colocar toda a força dela para crescer de novo. Tá? Então tem todo o sistema de condução depois, a gente precisa chegar numa altura para definir a cruz. Então a gente define essa cruz. E aí sim ela começa a formar a copa que a gente vai ver depois lá em cima com as mudas de 2 anos que a gente tem também. Período de poda, pessoal, vai ser lá no inverno, tá? Na saída do inverno ali. Então julho, agosto a gente poda as plantas. Conduzindo sempre com essa intenção de 4 hastes, tá? 4 braças principais, para caracterizar o vaso policônico. Tá? Então a gente imagina que essa planta ela tenha uma saia, tá? Que ela é uma base mais larga e vai fechando até chegar em cima. Então os ramos mais longos são embaixo e os menores, mais curtos, são em cima, para que a gente consiga ter frutas, insolação, vento por toda a planta, tá? Mas digamos que esse ano ela tenha produzido aqui, tá? Agora terminamos a colheita semana passada, ela produziu aqui. Então essa parte aqui nova é a que está crescendo concomitantemente ao fruto. Então a gente precisa regular isso e é para isso que a poda serve. Se a gente podar demais a planta, ela vai crescer muito ramo, então ela não vai florescer. Se a gente podar pouco a planta, ela vai florescer demais, não vai crescer, então eu vou ter uma produção menor no ano que vem, ou até pode ser 0, porque daí sim no outro ano ela vai recuperar. Tem um balanço fisiológico na planta que se ela não cresce nas pontas, se ela não cresce os ramos, ela também não está enraizando. Se ela não está enraizando, ela não está explorando novas áreas, então como consequência ela não tem reserva. Tá? Então a gente precisa estimular isso na planta para ter tudo que a gente quer, que é produção estável. Então a gente chega numa produção ali de em torno de 25 a 30 quilos por planta e vai ter que oscilar lá em cima. Nós não queremos produzir 50 e no outro ano produzir 10.
produzir 60 e no outro não produzir nada. A gente tem que ter um balanço nisso para ter qualidade de fruta e produção também todos os anos, tá? Para depois resultar lá na qualidade no azeite e na permanência do produto. Quais as características do solo que tem que ter? pH, situação? Vamos chegar aí num pH em torno de 6, tá? A gente vai trabalhar com calagem para chegar em torno de 6, se puder subir um pouquinho mais. A princípio o solo tem que ser bem drenado, tá? Nos solos mal drenados ou que tem lençol freático próximo ali não é interessante, porque no inverno o lençol freático sobe e no verão o lençol freático desce. Então no verão a planta vai enraizar mais, vai explorar mais a área, depois no inverno, pá, aí lascou. Onde encharcou, menos de 24 horas aquela raiz já era. Então é um pouco complicado. Então priorizar perfis mais profundos, solos mais bem drenados, enfim. Não tem aquela concentração de umidade, enfim, aquele calor. Isso aqui vai facilitar no controle de doenças, principalmente a antracnose, né, do fruto. Depois, controle de doença de folha também, então repilo. Tudo isso facilita com esse sistema de manejo que é de vaso policônico. Tá? Então sempre 4 líderes, vejam os principais aqui, ó. 4, 2, 3, 4 lá. E esses líderes, eles têm essas braças secundárias, que são as braças que vão dar ramos produtivos, tá? Esses ramos produtivos, eles se caracterizam por ser ramos moles. Aqui, por exemplo, são gemas que vão produzir no ano que vem. Então são os ramos moles, eles caem. Quanto mais baixo for o ramo, mais porcentagem de gemas floríferas vai ter. No caso de um ramo que ele está crescendo para cima, esse ramo aqui não produz. O que vão produzir são esses aqui, os laterais, ó, que estão crescendo agora para florificar, para florescer agora na primavera, tá? Tem alguma poda para ser feita aqui, então a gente tira esses ramos que estão, que são os chamados chupões, né? Que eles vão crescer só em altura e vão tirar toda a força, o vigor da planta. A gente quer direcionar isso para maturação de gema e para florescimento. Então esses chupões, eles apenas sugam a planta, tá? Scusate se mi fermo qui a Pontono con questa rocchia guatta e scombinata. Io vi vorrebbe fare la serenata, per cui la preche e va faccio barcone. Una voce, una chitarra, poche lune, ecco qua più per fare una serenata. Per sospirare amore piano piano, parole roce per innamorate. Ti voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare. Una voce, una chitarra, un po'. E tira as folhas. É como É tipo um triturador de cevada. Entra. Do reduto Isso. para cerveja. Ela entra nas batedeiras. Tem o sem fim aqui, né? Que bate. Ela entra ali e sai lá. Ela entra aqui e sai lá. Ela sai. E aqui é o coração do negócio. Aqui é o que funciona. Aqui é onde que entra a pasta lá e sai o azeite aqui, ó. Aqui. Isso é tipo uma centrífuga isso aqui, não? É tipo uma centrífuga. Olha, só cuidado. Ó. Ah, ela gira em alderno.
icônico, tá? Ela Ó. vai largar lá, né? Não, ela pesca aqui, ó. Aqui no meio tem um pescador. Vamos ver onde é que tá aqui. É por dentro, é por dentro. Aí daí ela sai ali, entendeu? Não é Por pra- onde é que ele sai pra lá? Ele sai ali, ó, ali embaixo. Aí dá lá na frente lá. E aí sai a Sansa, Como é que sai daqui de dentro? tem um pescador aqui debaixo, que vai aqui no fundo. Sai lá. Cuida que eu vou mostrar pra vocês. Extrai sempre a frio. Sempre a frio. E depois que sobra da pasta não daria pra fazer uma extração mais química? Dá. Mas não. Nós não fizemos. Sai aqui, ó. Aqui a qualidade baixa. Ah, não, eu queria saber de onde é, como é que Ah, ele onde sai. ele encana? Ele encana aqui e depois volta. Ah, É, ele sai no final, mas aí tem um pescador que sai. ali tem uma saída ali. Tem uma saída aqui embaixo aqui. Qual é o preço dessa máquina? Ah, essa aqui custa em torno de 1 milhão, essa máquina aqui montada, completa. Isso aqui é italiano. É italiana. Podemos começar a nossa. Toda essa sala aqui, então mais de É 1 milhão de máquina, é mais ou menos isso. Aí entra a pasta aqui, O mais difícil, sai aqui e sai a Sansa que vai pra lá. o mais complexo é esse aqui. viu? O mais complexo é Esse aqui dá pra fazer tudo aqui no Brasil. cara. Porte cazzone con un stemma a rete, una cupolella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fame. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano.